Graça e paz, graça e paz. Estamos de volta falando de Apocalipse. Gravamos um vídeo pela manhã, no período da tarde não estávamos muito bem, então não conseguimos gravar à tarde. Agora melhoramos um pouco, né? Estamos conseguindo respirar muitíssimo bem, graças a Deus, e vamos procurar dar sequência ao material que nós nos propusemos a apresentar. O comentário sobre o livro de Apocalipse, publicado pela editora Vida Nova, de autoria do Grant Osborne, é um dos livros que nós estamos usando como referência. Ele apresenta uma série de questões que são objetos de estudo no mundo acadêmico, nos centros de pesquisa, nas universidades. Não dizem respeito sempre diretamente à fé cristã. Tá? Tem um grupo de cristãos muito dedicados que militam na pesquisa, na, militam na área acadêmica, na produção acadêmica, que para nós é uma dificuldade linguística, a maneira como eles se expressam. Você precisa de um dicionário para entender assim uma dúzia de palavras-chave para compreender a ambientação do que eles estão produzindo. Mas são cristãos, são homens de fé, muitos deles envolvidos em atividade religiosa ou do ensino religioso, do ensino bíblico, escriturístico e teológico. São homens de fé, homens tementes a Deus, homens devotos que militam nessa área. Muitas vezes a igreja é ingrata com eles, devido à necessidade de ambientação linguística, a produção acadêmica acaba criando um certo distanciamento, às vezes, da vida prática da igreja, da fé. Mas isso é uma dificuldade, normalmente, gramatical. Muitas das obras, eles procuram limpar esses excessos vinculados à academia e simplificar. Porque quem tem dificuldade para explicar ou simplificar, é possível que não tenha compreendido muito bem aquilo que se propôs a ensinar ou a esclarecer. Esses homens muitas vezes recebem da igreja a ingratidão. Chamam-nos, às vezes, de liberais, porque ao tratar de determinados temas, são obrigados a abordar teorias e hipóteses com as quais eles não necessariamente concordam, mas por fazerem parte do rol de material de pesquisa, eles precisam fazer uma referência ou, no mínimo, apresentar aquilo. E é feito num ambiente em que as ideias são discutidas com uma certa elegância, tá? Com um mínimo de emoção, de calor emocional. Então, essa é a dificuldade que alguns têm com esse tipo de literatura. Outros não são necessariamente cristãos, não são necessariamente religiosos. São homens da cultura, homens e mulheres da cultura, do conhecimento, que se interessam pelas artes, que se interessam pela literatura, pela filosofia, até mesmo pela elaboração teológica através da história. Essas pessoas se dedicam ao estudo dos textos, das obras e dos temas teológicos sob uma perspectiva normalmente literária ou cultural. Às vezes, para absorver conhecimento, procurar compreender como esse conhecimento ou essa informação ou essa verdade afeta a vida das pessoas e adaptar esse conhecimento de modo a que as suas respectivas áreas de conhecimento tenham influência sobre esses determinados grupos. Assim agem a psicologia da religião, a filosofia da religião, a sociologia da religião, a antropologia, a teológica, a filosófica, todas as áreas do conhecimento humano, da qual é legítimo o cristão, o teólogo, valer-se para a adequada e ampla compreensão das Escrituras, elas também apresentam as suas contrapartidas, né? Aquela ciência estudando as Escrituras para compreender o universo religioso, procurar compreender pelo menos a perspectiva que o religioso, que o cristão tem em relação à realidade e às diversas áreas do conhecimento e influenciar.
A área do conhecimento humano que melhor consegue atingir grupos especificamente é o da psicologia, tá bom? A psicologia, que eu falo assim, psicologia de consumo adaptada à psicologia da religião. Nós vivemos hoje uma religião consumista, consumista. Eu tenho alguns livros, alguns poucos livros, que me custaram muitíssimo caro, porque eu sou pobre, continuo pobre. Então, um livro no meu orçamento é assim, é um sacrifício. Literalmente, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, direitos meus, para adquirir um livro, um bom livro. Porque um livro no Brasil custa caríssimo. Custa caríssimo. Se você parar para pensar que no que é um salário e no que é o preço de um livro, você descobrirá que isso custa caro, que isto custa caríssimo. Mas nós vivemos, sim, uma religião de consumo nesse momento, tá bom? O cristianismo como um todo, neste momento em que nós estamos vivendo da história, ele se apresenta como uma religião de consumo que busca satisfazer a saciedade humana, não em termos espirituais da mensagem do evangelho, mas em termos de consumo prático. Não só a literatura, mas também roupa, né? As roupas, as marcas, os produtos e as versões cristãs de produtos, de filmes, de produção teatral, musical e por aí afora. Então, a área do conhecimento humano que mais rapidamente absorveu a perspectiva do pensamento atual foi a psicologia. Eles passam como psicologia da religião, mas é psicologia do consumo aplicado à religião, o consumismo religioso, né? 20 congressos no ano, né? Inúmeras convenções, reuniões, e isso e aquilo, consumismo, religião, 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 consumido. E vida continua no mesmo nível. Não estamos criticando, estamos apenas apresentando as coisas como são. Há um terceiro grupo, há um terceiro grupo de pessoas dedicadas ao estudo das escrituras, que eles não são nem religiosos e nem amantes do conhecimento. Eles são inimigos da fé, em especial do cristianismo. Os inimigos da fé cristã, eles atuam de uma maneira assim muito ativa e muito intensa. Na história do Ocidente, que nós entendemos e compreendemos melhor, isso tem se agravado ao longo dos anos e após a Segunda Guerra, nós chamamos de Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, ocorrida na Europa, também no Pacífico, parte da Ásia, Oceania, tá? Foi praticamente todo o mundo envolvido, né? Porque os europeus dominavam diversas regiões do mundo. Então, a influência deles, eles foram afetados e tudo que eles afetavam acabou sendo tocado por aquela guerra. Nessa Segunda Guerra, que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, teve a postura da igreja, teve a postura eclesiástica, a postura institucional das religiões, no momento em que as religiões cristãs, a fé cristã, ainda estava muito envolvida com a política do Estado, com a política do Estado. E, principalmente na Europa, que onde o maior estrago foi realizado, todo aquele desastre, todas aquelas milhões de mortes, levou as pessoas a uma inquietação no que diz respeito à fé, à legitimidade da fé, à legitimidade da igreja como representante da fé. As instituições cristãs ficaram um tanto quanto abaladas e desmoralizadas perante parte da comunidade acadêmica. Criou-se um espaço, um vazio que foi preenchido por inúmeros grupos de opositores à fé cristã. Eles continuam militando até hoje, formaram novos grupos que têm o objetivo de submeter a fé cristã, pelo menos no Ocidente aqui, se deixarem a um departamento de alguma universidade ou de alguma repartição pública, tá bom?
Essa é a postura, bastante aguerrida. E eles também produzem confusão, hipóteses e teorias, que ganham uma ampla divulgação, só Deus lá sabe por quê. Há interesses econômicos também nisso aí, ganha muita repercussão. E aqueles que se propõem a defender a fé nesse ambiente se veem forçados a, a uma longa e exaustiva jornada de trabalho e de produção, reiterando as convicções da igreja com a fé. Porque, querendo ou não, esses questionamentos acabam reverberando e chegando aqui em Lins, em Guaiçara, em Sabino, alcançam o mundo todo. Alguém fala que um texto sagrado é mentiroso, é falso, repercute no mundo todo. Quando a pessoa diz que é verdade, nem é nota, nem é digno de nota. Então, há sim interesses muito grandes envolvidos. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pelas pessoas que se dispuseram a militar nessa área, tá bom? Que muitas vezes nem da igreja eles acabam tendo o apoio, acabam vivendo a sua vida no mundo, no ambiente acadêmico e universitário. Nós temos aqui um meio termo, um equilíbrio. Nos Estados Unidos há inúmeras instituições vinculadas à fé cristã, a instituições cristãs, a igrejas cristãs, ligadas ao ensino, à publicação, à apresentação de material e ao questionamento dos questionadores. Então, isso explica o porquê o autor fala de dificuldades de interpretação. Em termos práticos, para você ter facilidade, se não na interpretação, mas na aceitação, no recebimento dos textos como eles se apresentam, cheio de figuras, é constrangedor dizer isso, mas o cristão precisa conhecer as Escrituras, que para ele são sagradas. E aparentemente isso não é a regra. Isso não é a regra. Alguns estão satisfeitos com somente alguns textos, para escândalo dos cristãos e para escândalo dos judeus e dos islâmicos, que se dedicam muito à compreensão, à memorização, ao domínio dos textos que para eles são sagrados. O cristão não temos esse mesmo nível de dedicação e de empenho. Então, para você vislumbrar um pouco do que agraciou e impressionou João, você precisa ter um conhecimento dos textos dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foi inserido como livro histórico, mas Daniel é um livro profético, e também Zacarias. Estes 5 dão uma visão do material que é reapresentado para João na ilha de Patmos. Tá? A mensagem de Apocalipse, a mensagem apresentada como revelação, não é propriamente uma mensagem, não é uma novidade. Ela se apresenta no sentido de confirmação de que tudo que foi dito ou predito, anunciado, proclamado, vivido e declarado consumado em relação a Cristo Jesus ou por Cristo Jesus virá de fato a plena e completa realidade neste mundo, tá? Esse é um meio de você ingressar na literatura, no livro de Apocalipse. O Deus que se revela através da história se apresenta como Senhor da história e garante que nenhuma mudança ocorreu. Nenhuma mudança ocorreu. Cristo está nos céus, o Espírito Santo nos foi dado, agora quem vai dominar somos nós. Nós vamos reinar em nome de Cristo ou no lugar de Cristo. Não. O livro de Apocalipse declara que Cristo se vale do seu poder, da sua posição, para conduzir da melhor maneira a humanidade nos termos em que a ele foram garantidos, que vai culminar no seu reinado, no seu domínio, na sua soberania, neste mundo, antes da eternidade, tá bom? É difícil para alguns, até mesmo no ambiente religioso, porque com o passar dos anos, a igreja que aguardava
o retorno de Cristo, ou o chamado segundo advento, começou a satisfazer com as oportunidades que lhe surgiram ao longo da história. Então, não é sempre que a igreja está ansiosa e desejosa do retorno de Cristo Jesus. E há alguns no ambiente religioso que afirmam que Cristo só retornará depois que a igreja estabelecer um milênio. Tem quem acredita que, por exemplo, o milênio será nesses termos. Primeiro a igreja reina, 1000 anos, a igreja vai governar, ou as igrejas, ou um concílio de igrejas, ou um concílio religioso, é claro que no pensamento dos cristãos, liderado pelos cristãos. Não importa as variantes dessa perspectiva, mas em todas essas teorias e tentativas de implementação dessas teorias aí, a igreja se apresentando como um governo substituto, como um governante isento, né, não deu certo nunca na história, né, e certamente não dará muito certo, mas não deixa de se oferecer. Ó, vocês estão com dificuldade, deixa que nós podemos acumular a função aí, né? Muitos religiosos não têm nenhum problema com dupla jornada ou dois salários, tá? Então, o que o autor fala da dificuldade é por conta disso, do ambiente em que ele vive, do ambiente em que ele milita. Ele tá lutando, ele tá batalhando contra uma série de teorias, com uma série de sugestões, com uma série de intromissões no pensamento religioso, e ele expressa as dificuldades. Em termos de resistência, a resistência aos evangelhos é maior do que a resistência às teorias literárias, são maiores e mais intensas do que as ao livro de Apocalipse, que os críticos apresentam como mera ficção. Tá? O debate entre as interpretações no livro de Apocalipse, decorrentes do simbolismo, a estrutura do livro, e os debates referentes às interpretações historicista, pretérita, idealista e futurista. São as quatro perspectivas para a interpretação do livro. Não vamos sofrer em relação a essas perspectivas, vamos passar muito rapidamente sobre elas, porque levam a um cansaço, a um esgotamento totalmente desnecessário. Importante saber que existem perspectivas ou visões, ou específicas, ou conjuntas, ou misturadas, ou algumas que tentam valer-se de todas para a apresentação de tudo isso. Ele apresenta aqui, entre os não evangélicos, a interpretação de consenso é a preterista. Esses não cristãos aos quais eu me referi. Nos seminários, por exemplo, da Sociedade de Bíblia e Literatura, tem uma sociedade de literatura bíblica. Sociedade de Literatura Bíblica parte do princípio de que o livro emprega uma orientação futura não para descrever a realidade futura, mas para desafiar a situação dos primeiros leitores, tá bom? Apresenta a literatura bíblica como literatura religiosa, não como resultado da revelação de Deus, da intervenção de Deus na história. Nós seguimos essa perspectiva de que a Bíblia é resultado, é fruto da revelação de Deus através da história da humanidade e é o registro por ele ordenado, sendo o registro suficiente em questões de matéria de fé. É claro que isso não dispensa o conhecimento dos diversos posicionamentos de inúmeros autores religiosos, homens santos, através da história. Porque a história apresenta um desenvolvimento, mas o ser humano, via de regra, ele costuma voltar a questões passadas, como nós estamos vivendo na atualidade, né? Essa tentativa de desconstruir os pilares da sociedade, os fundamentos da humanidade, o que mantém a sociedade e a humanidade de pé. Por exemplo, a família. Se não conseguirão, é claro. Até a Roma pagã, a Roma devassa, até os imperadores romanos, entre os mais estranhos que a história registra, em diversos momentos eles promoveram campanhas públicas às custas do Estado para estimular a família, para procurar resgatar a família, porque nenhum império sobrevive à ruína da família.
Estranho que algumas igrejas estejam deixando de lado determinados fundamentos, porque sem a família não tem nem igreja, tá bom? Não tem nem igreja. Pode ter algum grupo ou associação, agora igreja também sem a família não tem, tá? A fé é uma questão individual. Claro que a fé é uma questão individual, mas a fé nos conduz à convicção de que não somos seres isolados e que viver em função única e exclusivamente dos próprios interesses ou vontades constitui um egoísmo ou um egocentrismo exacerbado que acaba se revelando uma atitude arrogante e pretensiosa que contraria a vontade do Todo-Poderoso Deus. Dito isso, a primeira questão apresentada, formulada, que é uma herança, né, algo que nós herdamos, as questões referentes à autoria. O autor cita aqui uma série de pais, chamados pais da igreja, Eusébio de Cesareias, Papias, Dionísio e um grupo aqui de homens, né? Dionísio o Grande, que foi bispo de Alexandria. Alexandria fica no Egito, na África, o norte da África foi uma região onde a fé cristã prosperou e foi uma região que produziu muitos teólogos, muitos cristãos, cujos nomes ficaram gravados, registrados na história, tá bom? Até hoje existe a fé cristã resiste em algumas regiões dessas, né? Norte da África, Mediterrâneo, chamado Oriente Próximo ali, algumas regiões hoje em que a maioria, desde o ano 500, 600, e foi avançando, converteu-se ao islamismo. A presença islâmica no chamado Oriente, não totalmente, né, mas ela é muito intensa nessas regiões onde foi o berço do cristianismo. O cristianismo iniciou-se por toda aquela região que era também parte integrante do Império Romano, tá bom? E no que proporcionava a liberdade no Império Romano, a fé cristã floresceu e produziu homens assim de elevada estatura espiritual, cujos escritos até hoje inspiram inúmeros cristãos. A questão da autoria, ela passou a ser apresentada com o tempo em função dos chamados hereges ou dos grupos heréticos, daqueles que fugiam do padrão apresentado pela a igreja. E o livro de Apocalipse, ele também, como toda a literatura cristã, ele também foi atacado. E um meio de atacar uma literatura, nos tempos antigos, uma literatura religiosa, era negar a autoria apostólica. Porque a autoria apostólica era um dos requisitos para o reconhecimento da inspiração daquele escrito e a adoção da igreja daquele escrito como escrito sagrado. Lembrando que em determinados períodos alguém podia perder a vida por ter a posse de textos ou de escritos sagrados ou cristãos. Então, pelo que vale a pena arriscar a vida? Né? Você não vai arriscar a sua vida tendo em casa um livro falso, uma porcaria, algo que não reflete a sua identidade religiosa, a motivação de todo o seu ser. Então, tornou-se importante e fundamental. Esse foi o meio de preservação e de separação dos escritos inspirados dos demais escritos produzidos naquela época, tá? Então, as igrejas invariavelmente se limitam aos textos sagrados. Aqui e acolá, outros autores ganharam importância, outros escritos paralelos tiveram a sua relevância, interpretações tiveram relevância em determinados momentos, mas nunca chegaram à posição de escrito sagrado ou inspirados por Deus, tal qual são reconhecidas as Escrituras. Eusébio, que foi bispo de Cesareia, ele usa Papias
para não falar das outras teorias de autoria, Eusébio, ele acreditava que havia dois João. Um João chamado João o Ancião e o outro João o Apóstolo, na cidade de Éfeso. E ele pensava assim pela leitura de um dos textos de Papias. Papias, salvo engano, conheceu João, o ancião, conheceu João já velho, teve acesso àquele grupo. Papias foi testemunha ocular dos ensinamentos de João, a quem ele chama João o ancião, porque ele conheceu o apóstolo já idoso, já velho. Essa é uma referência respeitosa, essa é uma postura reverente, né? Não é jocosa, como no mundo de hoje, chamar alguém de velho, idoso, ancião. Não, não é. Tá? Então, esse Papias, nos seus escritos, ele se refere a João como ancião. Por conta de Papias, Eusébio passa a imaginar que havia mais de um João, um que escreveu o Evangelho e um ancião que escreveu o livro de Apocalipse. O pensamento de Eusébio, ele mostra-se equivocado. Aí por que o autor fala isso? É bem possível que não se trate de duas pessoas, mas de apenas um João. A forma do pretérito disseram liga João aos apóstolos do passado e a forma presente, dizem, associa-o com as testemunhas que ainda estavam vivas na época de Papias. Cita um outro autor que defende com vigor que a ideia de que Papias reconhecia João, o ancião e o discípulo do Senhor como uma só pessoa. Papias escreveu por volta do ano antes do ano 110, perto do primeiro século. Tá, um século é até 100, então o primeiro século vai do ano 1 até o ano 100. Nós sofremos alguns embaraços nisso, porque quando você estuda a história da igreja, os historiadores, e hoje que eu já estou mais velho, eu concordo com isso, os historiadores, quando tratam da história da igreja, eles descontam aproximadamente os 33 anos que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu sobre a terra. Eles não confundem os ensinamentos, a vida e a obra de Cristo Jesus presente com o desenvolvimento da igreja. O historiador está estudando o desenvolvimento da instituição igreja ou igrejas cristãs. Então, o historiador, quando fala do primeiro século da igreja, ele começou em 30 e alguma coisa, vai até mais ou menos 133, 135. Isso dá um nó na cabeça do jovem quando está estudando, que você precisa montar 3 linhas do tempo. A linha dos imperadores, né? A linha no que diz respeito a Jesus Cristo, que aí você passa a sofrer o calendário judaico, o calendário romano e o calendário cristão, aí você descobre uma falha de mais ou menos 7 anos, uns dizem que são 3, outros dizem que aproximadamente 4, 5 anos há uma falha, há uma falha no calendário, há um erro, entre aspas, né? Na verdade, o que ocorreu é um procurando se distanciar dos outros cristãos, criar um calendário próprio para se afastarem do calendário judaico, tá? E tem a linha do estudo da história da igreja, que a história da igreja passa a ser estudada a partir da morte ou da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Passa a tratar exclusivamente do desenvolvimento da instituição igreja. É isso que os historiadores estudam. E tem um grupo que se dedica especificamente ao estudo da história da igreja, ou da história do cristianismo, do surgimento, desenvolvimento, da formação das instituições cristãs. Tá bom? Papias escreveu antes do ano 110. Aí quando você usa a régua para localizar o sujeito, você tem aquela dificuldade, de adequação, tá? Mas ele está dentro do período da história da igreja. Muito embora ele tenha vivido com João, o apóstolo, discípulo direto de Jesus, o Cristo, o que, na minha opinião, o coloca na linha direta, né, na influência direta da mensagem
do Evangelho de Cristo, conforme o foi por aqueles que com Cristo viveram. Tá? Mas aí é debate entre os historiadores. Eles baseiam no fato de que Papias estava escrevendo antes do ano 110 e é mais provável que estivesse se referindo a testemunhas da primeira geração e não aos anciãos da segunda geração. Ou seja, Papias, no entendimento de alguns, que permanecem na fé cristã, ao referir-se ao ancião João ou aos anciãos, ele está se referindo não aos anciãos da geração dele, mas aos anciãos que ele conheceu na sua infância, na sua juventude, entre eles o apóstolo João, que se apresentava, que aqui a Bíblia deixa absolutamente claro, como servo do Senhor. Na minha opinião, que é uma opinião de leigo, obviamente, o texto bíblico não apenas sugere, mas evidencia o autor do livro do Apocalipse como João, o apóstolo de Cristo, o Senhor. Porque, tal qual os apóstolos de Cristo, tal qual o próprio anjo que a ele entregou a revelação, se apresentam para a igreja como servos de Deus ou escravos de Deus. Esse é o texto do livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 8, que diz: Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelara a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. A grandiosidade da revelação que João experimentou, a compreensão, o entendimento, aquele momento descrito aqui no livro de Apocalipse, fez com que ele, por algum instante, imaginasse ou acreditasse que estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que os teólogos chamam de teofania, é figura presente, relativamente constante, em inúmeros textos do Antigo Testamento, que se apresenta como uma revelação de Deus ou uma apresentação de Deus na figura, na pessoa angelical ou chamado um anjo do Senhor. Deus se apresenta de maneira visível à humanidade como um anjo, na pessoa de um anjo. Esse é o único anjo na Escritura que aceita adoração. Esse é o único anjo que aceita o culto, a adoração devida a Deus. João, por um instante, acreditou que estava diante dessa revelação pessoal, angelical, pessoal/angelical de Deus na figura de um anjo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele o conheceu diretamente e o reconheceu nas inúmeras figuras e na totalidade da mensagem do livro de Apocalipse. Tanto que a revelação do livro, ela registra e acompanha o testemunho de João. João é aquele que testemunha o recebimento da mensagem, da revelação de Deus e testemunha a verdade. Foi o nosso Senhor. Foi Jesus, o Cristo, aquele com o qual nós vivemos, aquele que nós conhecemos. Caminhamos lado a lado. Foi ele que nos ensinou a verdade da palavra de Deus. Foi ele que apresentou os céus para nós. É pela fé nele que nós somos perdoados dos nossos pecados. As nossas vidas têm sido conduzidas por ele. João reconheceu. E, por um breve momento, pensou que o anjo era uma revelação direta de Deus. Direta não, né? Seria indireta. De Deus, uma teofania. Porque esse é um dos pedidos que os discípulos pediam para Jesus Cristo. Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Diante de tudo que ele viu ali, ele se lançou aos pés do anjo, acreditando que estava diante dessa teofania. E ele é corrigido pelo anjo, que o impede de adorar, não aceita. Os anjos de Deus não aceitam culto, não aceitam a adoração, porque todo louvor, toda glória, toda adoração são
única e exclusivamente ao Pai, tá bom? Os anjos não fogem a essa realidade, à verdade, ao Deus eterno e bendito, ainda que nós o adoremos em trindade, o Deus eterno e bendito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas somente Deus pode ser objeto de culto, de louvor, de adoração. O anjo impede João de pecar e se apresenta como um escravo de Deus também. Você lendo as Escrituras, os textos sagrados, você verá que é uma prática entre os apóstolos apresentarem-se como servos ou escravos do Senhor. Uma maneira de dizer que a vida deles pertencia a Deus. A vontade deles estava totalmente comprometida com a vontade de Deus. O que quer que fosse que a vida apresentasse para eles, fosse honrarias ou sofrimento, eles o aceitavam, tributando toda a glória a Deus, porque eles se viam como pertencentes total e absolutamente a Deus. Isso raramente é visto fora dessa comunidade apostólica, porque quando eles falam retirados, consagrados, é a semelhança dos sacrifícios, é a semelhança dos ritos do judaísmo. Então, eles entendem as suas vidas como sacrifícios vivos e sugerem à igreja que participem dessa mesma postura, dessa mesma dedicação, dessa mesma fé, dessa mesma confiança e dessa mesma devoção. Discussão sobre autoria continuará havendo ao longo dos tempos. Ela é interessante para a reconstrução da história, dos eventos históricos e para entendimento de como a igreja ou de como os representantes das igrejas se defenderam das heresias, das chamadas ensinamentos heréticos, contrários à fé, ou que corrompiam, contaminavam, ou que contradiziam a palavra de Deus. Então, nesse primeiro momento aqui, em que se apresenta os debates no que dizem respeito a quem é ou quem não é o autor, eu fico com a tradição, eu fico com a fé, eu fico com o texto que apresenta João como alguém conhecido e facilmente reconhecido pelas igrejas daquela época como servo do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa que melhor expressa naquele momento, historicamente, geograficamente, é o apóstolo João, que alguns chamavam ele, brincando assim, de queridinho, de protegido. Né? João e o irmão dele figuravam entre os mais jovens, João e Tiago figuravam entre os mais jovens, e Jesus referia-se a eles como filhos do trovão, né? Os trovões, a trovoada, relâmpago, barulhentos, escandalosos, exagerados, né? E eles tiveram a oportunidade, João, né? Tiago não. João teve a oportunidade de ter uma longa vida aos pés de Cristo, que culminou uma das mais belas e poderosas mensagens do Evangelho. Eu não me refiro tanto ao Apocalipse, eu estou me referindo ao Evangelho de João. É o mais radical, é o mais belo, é o mais surpreendente, é a mais bela e elaborada obra que expressa o amor de Deus para com a humanidade e o amor da humanidade para com o seu Deus, a vida do devoto, a vida da pessoa que seguiu o caminho da santidade. Eis João, cujo evangelho foi escrito algum tempo depois do livro de Apocalipse, lendo o evangelho, lendo as cartas lá, a despeito dos debates de autoria, são de uma beleza e um convite a confiar radicalmente em Deus que você não encontra em todos os textos. Então, a revelação do livro de Apocalipse, ou o livro da revelação, ou a revelação em si, é um convite à confiança radical em Deus, porque Deus é fiel. Mantemos as nossas convicções. O livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança,
É uma mensagem de fé, é uma mensagem de fortalecimento, em que apresenta Deus em plena ação, garantindo através da história o cumprimento dos seus pactos, dos seus compromissos, das suas alianças. Tudo aquilo que Deus prometeu, Deus tem cumprido e certamente cumprirá. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.